Oi gente, tudo bom? Vim falar sobre duas formas de enraizamento, porque quando uma não dá certo, a gente apela para outra. Bora? Então é o seguinte, eu tenho uma Tops Turvy e ela era mais ou menos desse tamanho assim, e ela queimou de sol, mas ela não queimou o miolo, ela queimou por fora, né? E tirei algumas das folhas e tudo mais, e com o passar do tempo, sempre tinha uma folha ressecando, sempre tinha uma folha ressecando, sempre tinha. E eu tenho algumas aqui para mostrar essa queimadura. Então, ó, a queimadura tá assim, toda essa parte que vocês estão vendo amarelada, amarronzada, é a queimadura. Então, eu me irritei com aquilo e resolvi, então, decapitar, né? Cortar e começar o enraizamento do zero. Então, eu decapitei, tirei várias folhas e coloquei tudo no berçário. Eu vou mostrar para vocês para começar a dar broto, para ver se alguma coisa ali eu consigo salvar, né? E coloquei o miolo dela junto no berçário para enraizar. Então, esse aqui é o berçário. Então, para quem não sabe, o meu berçário é composto de uma forma de bolo, com buraquinhos que eu fiz, que podem ser com um prego. No caso aqui, eu usei um ferro de solda, eles ficaram bem perfeitinhos. E aqui eu tenho um pouco de terra vegetal, vermiculita, misturado e jogo aqui e eles vão brotando. Então, olha como saiu já bastante raiz e mais de uma cabeça para essa Black Prince, que é essa mãe que tá aqui do lado. Ela tá aqui na sombra porque ela tava tomando sol e tava ficando muito roxa. Eu gosto do miolinho verde. Depois eu vou falar de coloração de suculenta através do sol. Mas vamos voltar ao nosso assunto, que é o enraizamento. Peguei a cabeçona da Tops Turvy, joguei aqui, joguei todas as outras folhas e eu comecei a ver que depois de algumas semanas já deveria ter saído raízes, porque olha só, as folhas que eu tenho de Tops Turvy aqui, ó, eu já tenho alguns brotinhos. Consegue ver o brotinho, ó? Brotinho, brotão. Então eu já tenho Tops Turvy que tá brotando. Por que a cabeça não tava brotando? Então o que eu fiz? Tirei a cabeça daqui e resolvi trabalhar com uma coisa que chama mergulhia. Peguei um copinho d'água, esse daqui é um potinho que veio com alguma coisa que a gente pediu. Peguei a cabeçona lá, o miolo dela, né? E coloquei aqui, de forma que as folhas estão sequinhas, mas o caule está enfiado nessa água. Tem alguma coisa nessa água? Tem. Eu gosto de colocar enraizador. Eu pingo um pouquinho de enraizador aqui e coloco. Por quê? Tem gente que fala assim, ah, mas a planta vai ficar mais forte, ela que lute, que ela vai sobreviver e ficar mais forte. Não gosto disso, né? As coisas já são muito difíceis para ela precisar disso. Deixa a planta enraizar, depois a gente fortalece ela. Para que correr o risco de perder a planta só para ela ficar lá lutando pela sobrevivência dela? Então não, se a gente pode facilitar, eu facilito sim, depois eu fortaleço a minha planta. Então eu fiz isso daqui e tem 2 dias só que eu fiz isso daqui. E eu já tô vendo sinais de enraizamento, ou seja, ela ficou uma semana, ó, tá vendo? Já tô vendo aqui raízes saindo. Então ela ficou 10 dias mais ou menos no berçário, sem água, sem nada, não enraizou por nada, não saía nada de água e ainda tinha uma folha que já tava ficando bem seca. Tirei essa folha e aí eu falei, então vamos para mergulhia. Coloquei ela na mergulhia, em 2 dias eu já tô começando a ver resultado. Então, gente, como vocês podem ver, foram 10 dias que a planta ficou sem nada de água, nada de água, fechadinha na estufa. E nada aconteceu com ela, no máximo ela perdeu uma folha que enrugou e secou muito porque ela bebeu água daquela folha. Então não tenham medo, tem já um vídeo de rega, mas não tenham medo de deixar sem rega e regar quando vocês verem que ela tá enrugando, tá? Essas são duas formas de enraizamento. Outra que funciona muito bem para enraizar por mergulhia é a pitênia cor de folha. Gente, você coloca lá, mas sai, até da onde não tem que sair raiz, sai muita raiz. Então, tenta, deixa lá, se tiver começando a enraizar, mesmo que devagar, no berçário, deixa no berçário, para você não correr o risco de afogar a planta. Não tem nada de raiz no berçário, você pode então
correr para mergulhar e ver então se você consegue enraizar e salvar a sua plantinha, beleza? Até mais!